Boa tarde, quinto ano. Hoje é quinta-feira, não é? Dia 25 de junho. Vamos retomar nossas aulas. E como foi o feriadão de vocês? Espero que tenha sido bem divertido, né? A comemoração do São João, mesmo em família, em casa. Cada um comemorou do seu jeitinho, não é? Comeram muitas comidas típicas, deliciosas, que eu já imagino. As comidas típicas juninas são muito gostosas. E agora é hora da gente voltar e retomar nossos estudos, certo? Então vamos ver aí na página 230 de História a 233. Vamos falar um pouquinho da luta dos indígenas pelos direitos civis. Os indígenas também lutaram por seus direitos. Eles já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. E não foi fácil para eles mostrarem que também tinham direito sobre as terras. Então vamos lá. Lutas indígenas pelos direitos civis. Neste capítulo você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história do Brasil. Já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldades para obter seus direitos? Como você imagina que foi essa dificuldade? E agora vem aquela pergunta que você responde aí no livro, na página 231. Os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. No entanto, isso não garantiu aos indígenas que seus modos de viver fossem respeitados. Desse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu e ainda acontece no Brasil até os dias atuais. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? Será que eles têm seus direitos garantidos ou a luta segue até os dias atuais? Lembrando que quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os indígenas com seus costumes, naturais daqui da nossa terra, e os portugueses fizeram o quê? Tentaram mudar esses costumes para que os indígenas passassem a viver da forma como eles viviam. E isso gerou alguns tipos de agressões, Feriu o direito do índio de viver como eles gostavam de viver. Então foi um tipo de violência, querer mudar o costume indígena. Indígenas no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam centenas de grupos indígenas que eram diferentes entre si. Tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedades. Já estava muito bem organizado por aqui. Em muitas comunidades indígenas, na atualidade, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos, aprendendo por meio da convivência e observação ao seu modo de vida, além das histórias que lhes são contadas pelos mais velhos. Assim é a vida das crianças indígenas, que vivem em comunidades que preservam suas tradições. Então aqui são mulheres indígenas do grupo Kayapó. E as crianças, elas, por estarem muito próximas aos adultos, elas aprendiam esses costumes, como caçar, plantar. Então aprendiam muito cedo, certo? Encontro de diferentes culturas, na página 232. Os contatos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. A cultura indígena e a cultura europeia
era um choque muito grande, não é? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo. Muitos até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta da portuguesa. Não havia ricos e pobres entre eles, como nas cidades europeias. Eles viviam em aldeias nas quais diferentes tipos de moradias eram construídos com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em uma localidade, pois se deslocavam-se constantemente por um diferente espaço em busca de seu sustento. Alguns grupos indígenas passavam tempo em um determinado local. Quando eles viam que acabou o sustento daquela região, eles se mudavam para outra região que fosse mais próspera, né? Fosse mais próxima do rio, tivesse mais acesso ao plantio. Os portugueses buscavam se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorarem o pau-brasil, árvore da qual extraíam uma resina para colorir tecidos que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando-os a trabalhar mesmo contra a vontade deles. Então, o que foi que aconteceu? Os portugueses, quando chegaram aqui, não conheciam o território e aí precisavam se aproximar dos índios para poder conhecer, para que os índios mostrassem a eles como era o nosso território. E aí começou toda a exploração, porque logo descobriram que aqui tinha o pau-brasil, essa árvore, da qual ela extraía uma tinta que coloria tecido e na Europa tinha um grande valor. E aí eles começaram a fazer com que os índios passassem a ser escravizados e trabalhassem mesmo contra a sua vontade, para retirar o pau-brasil e enviar, não é, a tinta para a Europa. A escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato de os indígenas não serem protegidos por leis. Uma vez em contato com os portugueses, os indígenas foram submetidos à organização social portuguesa, na qual não tinha direitos. Então, essa escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato de os indígenas não serem protegidos por lei. Não existia lei entre eles. Daí os portugueses logo se aproveitaram disso para escravizá-los, não é? E submetê-los à organização portuguesa. Vocês agora vão ter que obedecer nossas ordens e nossas leis. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas e garantissem seus direitos. No documento apresentado a seguir, foi de 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos. Foi criado um projeto de lei de número 2, de 6 de setembro de 1853. E lá nessa lei diz o seguinte, artigo 1. Fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Artigo 2. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximo para assinar um termo de educação com duração de 10 anos. Artigo 3. Concluídos 10 anos, o índio poderá ser um aldeão. Artigo 4. Será imposta multa de 100 mil réis e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar índio de casa de seus amos
e os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa dos amos. Quer dizer, era uma lei imposta para que o índio se tornasse cada vez mais escravizado. E olha eles aqui, ó, trabalhando incessantemente para cortar o pau-brasil, né, retirar a madeira para fazer móveis e extrair a tinta para enviar para Portugal. Então tudo era aproveitado do pau-brasil e gerou trabalho pesado para os indígenas. Dentro de suas aldeias e comunidades, os indígenas possuíam direitos similares. A terra era coletiva, pertencia a todos. O trabalho realizado não visava o lucro ou o enriquecimento, mas apenas a sobrevivência da aldeia. Porque, antes de os portugueses chegarem, não existia, não é, essa diferença. Todos trabalhavam em prol da tribo. Ninguém visava lucro ou enriquecimento, nem nada. E havia uma divisão de atividade por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, muitas vezes até pelo plantio dos alimentos, e os homens ficavam com a caça, a pesca e a derrubada das árvores, né? O trabalho mais pesado. Uma grande diferença entre indígenas e europeus estava na forma como os dois grupos encaravam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento. Na visão indígena, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo. Porque os europeus, quando chegaram aqui ao Brasil, pensavam o seguinte: como é que a pessoa fica trabalhando numa terra rica como essa, cheia de riquezas naturais, e a pessoa vai trabalhar somente para garantir o seu próprio sustento? Mas era assim que os indígenas pensavam. Eles pensam apenas em garantir a sua sobrevivência, sem visar lucros. Não é? Eles retiram da terra só o necessário para sobreviver. E os europeus não entendiam isso, eles entendiam de riqueza, de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, certo? E aí foi quando eles pensaram, né, que não entendia o motivo dos indígenas trabalharem apenas para garantir o próprio sustento. A função era apenas suprir a necessidade imediata do grupo, certo? E aí tem o para saber mais, vamos saber mais um pouco. Você sabia que na Europa tecidos vermelhos eram bastante caros até 1500? Tingir um tecido de vermelho era bem difícil, pois não havia muitos meios de fazer isso. Apenas nobres muito ricos usavam essa cor vermelha. Quando os portugueses descobriram o pau-brasil e perceberam que podiam extrair dele um pigmento vermelho que servia para tingir tecidos, ficaram bastante empolgados. Por isso investiram tanto para extraí-lo. Porque ao chegar em nossas terras, quando descobriram que no pau-brasil tinha a substância de pigmentação vermelha, que poderia ser usada para pegar um tecido de qualquer cor e tingir de vermelho, já que vermelho era uma característica muito pouca usada lá nos portugueses, porque tinha poucos tecidos vermelhos, e aí eles se empolgaram, disseram: não, vamos retirar essa resina, não é, essa pigmentação para enviar para Portugal. Isso é uma riqueza, vamos ganhar muito dinheiro com isso. Mas aí para isso foi preciso escravizar os indígenas, que acabaram tendo que modificar seus costumes, certo? Então, a nossa atividade de hoje vai ser na atividade de fichas 127 a 130. Fichas 127
Lembrando que temos atividades aí que não foram respondidas, mas vai ser, tá bom? Depois a gente volta para responder. Mas a atividade de casa de hoje será na página de fichas 127 a 130. São 4 páginas aí que diz: observe a imagem a seguir, depois responda as questões. Quem são as representadas na imagem? Né? Quem está trabalhando aí nesse mapa? O que essas pessoas estão fazendo? Aí vocês vão explicar, certo? C. Marque com o X a resposta correta. A imagem representa um acontecimento da história do Brasil, nos dias atuais ou no início da colonização. 128. No Brasil atual existem leis que protegem os direitos civis indígenas? Cite uma lei. E aí você vai ler qual é a lei que garante isso. Certo? 3. Observe as imagens a seguir. Com base nas imagens, explique o que é o conceito de autodeterminação indígena. Que conceito é esse de autodeterminação indígena? Aí você pode fazer uma pesquisa na internet. 129. Vai falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver aqui. Na verdade, essa atividade de vocês vai até a página somente 127 e 128, porque a 129 e a 130 já fizemos na semana passada, que foi, não é, o sonho de imigrante. Então, só vai ser 127, 128 de fichas, ok? Para a gente completar aí essa atividade. Então, aqui encerramos a nossa aula de História. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de História. Vamos ter também aula de Filosofia na página 302. Ok? Então, encerramos por aqui e até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem.